Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um clássico da literatura norte-americana contemporânea, um sucesso da ficção científica soft, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Trata-se de um texto publicado em 1966. Antes ele havia surgido como conto em uma outra versão, em 1959, salvo engano meu. Depois ele surgiu como livro em 1966. Em 68 foi adaptado para o cinema com o título de Os Dois Mundos de Charlie, e foi uma obra aí que projetou muito o escritor, o Daniel Keyes, para o mundo, até porque Os Dois Mundos de Charlie, né, inspirado na obra dele, levou o Oscar de melhor ator e fez grande sucesso. Eu disse e acabo reiterando aqui que ficção científica não é o meu gênero favorito, mas já é o segundo livro que eu trago de ficção científica aqui por Literatura Falada. E o segundo livro de ficção científica estrangeira e norte-americana. O outro, se não me engano, foi Fahrenheit 451 e agora Flores para Algernon. Esse livro ele tem uma história curiosa, né? Ao que consta, o Daniel Keyes trabalhava como roteirista, escritor de histórias em quadrinho, quando ele começou a ter essa ideia, começou aí, quando teve aí essa inspiração para escrever um romance desse tipo, né? E assim ele foi reunindo conteúdo, reunindo dados para escrever, e chegou um determinado momento em que o Daniel Keyes ele trabalhou como professor de inglês, ele dava aulas de inglês. E ele dava aulas de inglês para crianças que tinham deficiência intelectual. E ao que consta, ele ficou profundamente tocado com uma dessas crianças que teria chegado para ele e falado: olha, professor, se eu estudar muito, eu consigo ser inteligente? E essa é uma coisa que foi aí o starting point, né? Um ponto aí que deflagrou realmente a escrita do romance, né? Porque o Daniel Keyes teria ficado profundamente comovido, né? Com esse apelo do menino. Como eu faço para ser inteligente? Se eu estudar bastante, eu vou conseguir superar a minha deficiência? Então é a partir daí que nasce As Flores para Algernon. Flores para Algernon é um livro, um romance, né, que conta a história de Charlie Gordon. Charlie Gordon é o protagonista da história, ele é o protagonista e o narrador da história, e ele é um sujeito de 32 anos que tem o QI de 68. Então ele tem uma grave deficiência intelectual e no início do livro ele faz parte ele está fazendo parte de uma pré-seleção para um experimento científico, né? O que seria aí uma cirurgia revolucionária que o tornaria inteligente. Ele é selecionado para esse experimento, e o procedimento ele é extremamente bem sucedido. E o Charlie acaba se tornando, em poucos meses, muito inteligente. Mais inteligente que os próprios médicos que desenvolveram o experimento. A grande questão, né, surgem várias grandes questões, mas uma grande questão que assola aí Charlie e os cientistas é que ninguém sabia qual era o alcance desse avanço e se ele seria persistente. Então o Charlie, junto com os médicos, ele descobre que, ao que tudo indicava, seria um avanço transitório e passageiro. Então, não vou aqui dar nenhum spoiler, dizer se foi ou não transitório, se foi ou não passageiro, mas essa é a grande dúvida que surge aí ao longo do romance. E o próprio Charlie, junto com os cientistas, ele está tão inteligente, tão sabido das coisas, que ele mesmo assume junto com eles, em determinado momento rompe com eles, na tentativa de fazer avanços aí que possam levá-lo a compreender melhor o processo que está acontecendo com ele. Bom, a estratégia do autor para a construção do romance
ela é muito interessante. Eu vou depois ler uma passagem, duas passagens que eu selecionei do romance para que vocês possam perceber de maneira clara como que é essa estratégia. Porque a gente tem acesso aos diários de progresso do Charlie Gordon. Então esses diários eles vão desde o início, quando ele ainda faz parte de uma pré-seleção para participar desse experimento científico, até os momentos em que ele está profundamente embrenhado na pesquisa que proporcionou uma grande transformação intelectual a ele, né? Então é uma estratégia muito interessante que a gente lê esses diários de progresso do Charlie e a gente acompanha o seu desenvolvimento intelectual dia a dia. Isso porque suas dificuldades de linguagem, de expressão, elas vão surgir na própria grafia e na construção das frases e parágrafos. Depois eu vou colocar aqui uma passagem para que vocês vejam isso. Como eu disse no início da história, ele ainda faz parte do processo seletivo. Então, os avanços intelectuais e emocionais do Charlie Gordon, eles fazem parte da linguagem e da estrutura da história. Não apenas no aspecto formal, mas assim, os pensamentos dele vão surgindo cada vez mais elaborados e sofisticados. Com o passar dos meses, né, lendo aí os seus relatórios de progresso, a gente vai ver os incríveis progressos que ele faz. Então ele tem o QI triplicado, ele passa a dominar inúmeros idiomas, passa a ser capaz de ler livros inteiros em pouquíssimo tempo, só que aí vão surgindo alguns problemas, né? O mundo ao redor do Charlie, os relacionamentos que ele tinha e passa a ter, começam a ser um problema para o personagem. E ele, junto com o leitor, vai percebendo que a falta de inteligência o protegia das misérias a que ele estava exposto. Tais como ter seu trabalho explorado, ele trabalhava numa padaria quando ele tinha deficiência intelectual, então ele percebe essa questão da exploração do trabalho dele, de que ele era motivo de chacota por parte dos amigos, que aliás ele descobre que não tinha, a rejeição que ele sofria da família. O fato é que a ignorância colocava o Charlie dentro de uma redoma de ingenuidade e ela o protegia das atitudes hostis a ele. Ganhar inteligência o faz ser respeitado, mas o leva a perceber com outros olhos o que estava ao redor dele. E esse novo olhar nem sempre, ou na maioria das vezes, não é positivo. Quando ele fica super inteligente, ele percebe que esse traço, a inteligência, também pode ser um elemento limitador para suas trocas com o meio. Afinal, ele pode inspirar ressentimentos. Se as pessoas não podem subjugá-lo, humilhá-lo, como quando elas faziam quando ele era limítrofe, elas não querem que ele fique lhes mostrando o quanto elas próprias são limitadas e mesquinhas. Elas preferem a companhia dos seus iguais. Flores para Algernon é um livro perturbador e que traz uma reflexão profunda sobre o nosso lugar no mundo, nossa relação com o outro, a percepção que temos de nós mesmos na maneira da gente transitar pela condição humana em suas mais diferentes nuances. Trata-se de uma história que nos envolve em uma série de reflexões existenciais e sociais de maneira muito sutil e bastante poética. Flores para Algernon já foi adotado como leitura obrigatória em diversas escolas dos Estados Unidos, um clássico da literatura norte-americana e um marco da ficção científica contemporânea com questionamentos duradouros e profundos. Pois é. Lembrando que você deve estar curioso, né? Por que Flores para Algernon? Quem é Algernon? Algernon, o personagem principal é o Charlie. Algernon é o nome do rato que fez parte do experimento juntamente com o Charlie. Eu vou ler aqui uma passagem do romance, como eu disse a vocês, duas passagens, na verdade. A primeira delas é a passagem inicial, é a que abre o livro, para que você perceba como que era essa questão da linguagem e a organização do próprio pensamento dele. E depois uma parte bem mais à frente, quando ele já está com um pensamento mais sofisticado sobre as coisas. Vamos lá.
Então você tem aqui a primeira parte, a primeira passagem. Relatório de progresso 1, 3 de março. Dr. Strauss diz que eu deveria escrever o que eu penso e me lembra de tudo o que acontece de agora em diante. Não sei porquê, mas ele diz que é importante, que então eles vão poder ver se vai me usar. Quero que eles me usem, porque a professora Kinian disse que talvez eles possam me fazer inteligente. Eu quero ser inteligente. Eu me chamo Charlie Gordon, trabalho na padaria Donners, onde o Sr. Donners me dá $11 por semana e pão e bolo se eu quero. Tenho 32 anos de idade, faço aniversário mês que vem. Eu avisei o Dr. Strauss e o professor Nemur que não sei escrever certo, mas eles me dizem que não importa. Eles me dizem que eu só deveria escrever como falo e como escrevo as redações da aula da professora Kinian no Instituto Beekman para adultos retardados, onde eu vou e estudo 3 vezes por semana depois do serviço. Dr. Strauss diz para mim escrever muito tudo o que acontecer comigo, mas eu não sei pensar em mais detalhes porque eu não tenho nada para escrever, então eu vou deixar assim por enquanto. Atenciosamente, Charlie Gordon. Depois agora a gente tem aqui 27 de abril. Fiz amizade com alguns garotos do Campus Bowl. Eles estavam discutindo se Shakespeare realmente escreveu as peças de Shakespeare. Um dos garotos, um gordo de rosto suado, disse que Marlowe escreveu todas as peças de Shakespeare. Mas Lenny, o garoto mais baixo com óculos escuros, não acreditava nessa história de Marlowe e disse que todo mundo sabia que Sir Francis Bacon tinha escrito as peças porque Shakespeare nunca havia ido à universidade e nunca tinha obtido a educação que transparece nas peças. Foi aí que o calouro disse que ouviu alguns rapazes no banheiro falando que, na verdade, as peças de Shakespeare haviam sido escritas por uma mulher. E falaram da política e de arte e de Deus. Eu nunca antes tinha ouvido alguém dizer que talvez não existisse um Deus. Aquilo me deu medo, porque pela primeira vez comecei a pensar no que Deus significa. Agora entendo que um dos motivos importantes para ir à universidade e obter uma educação é aprender que as coisas em que você acreditou a vida toda não são verdade e nada é o que parece ser. Durante todo o tempo que eles falaram e discutiram, eu senti um entusiasmo borbulhar dentro de mim. E é isso que eu queria fazer, ir à faculdade e ouvir pessoas falando as coisas importantes. Passo a maior parte do meu tempo livre na biblioteca agora, lendo e absorvendo o que consigo de livros. Não estou me concentrando em nada em particular, só lendo um monte de ficção, Dostoiévski, Flaubert, Dickens, Hemingway, Faulkner, tudo em que eu consigo colocar as mãos, alimentando uma fome insaciável. Pois é, essa aí é a toada, né, de Flores para Algernon. Um livro realmente tocante, interessante, original e profundamente reflexivo. Convido vocês a lerem. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.